Vou contar aqui uma experiência nada agradável que tive morando em uma casa sozinho. Fui obrigado a alugar uma casa às pressas e me arrependi muito por isso. Na minha família, especialmente comigo e minha mãe, sempre ocorreram coisas estranhas, sem uma explicação lógica. Eu dividia aluguel com um amigo. Acabamos tendo uma discussão e decidi procurar uma casa. A situação estava tão chata que a primeira casa que encontrei decidi alugar. Foi a primeira vez que fui morar completamente sozinho. A primeira experiência estranha ocorreu quando 3 amigos meus foram dormir lá. Era uma despedida, já que 2 desses amigos iriam se mudar de cidade. Um deles foi ao banheiro antes de dormirmos, e nisso, ele disse que no corredor entre o quarto e o banheiro, a vassoura que eu tinha deixado lá caiu do lado dele. Vi que ele estava meio agitado com o ocorrido, mas não dei muita atenção, afinal, foi algo normal para mim. No decorrer do tempo, comecei a perceber durante a noite sons estranhos vindo aparentemente da cozinha. Parecia ser barulho de louça batendo, como pratos, copos, panelas e coisas do tipo. No início, até pensei que o barulho estivesse vindo de um dos meus vizinhos, mas quando prestei atenção em volta da minha casa, percebi que tudo estava quieto. Eu conseguia dormir tranquilo, mesmo com os barulhos, até que um dia eu cheguei em casa do trabalho e fui tomar banho. Era tarde, por volta de meia-noite, quando abri a porta do banheiro e acendi a luz. Em questão de segundos, vi uma figura sombria no banheiro. A figura não tinha nenhum formato específico, apenas era bastante estranha. Fui tomar banho e comecei a pensar em tudo que tinha acontecido nas noites anteriores. A vassoura caindo, os barulhos na cozinha e todas as experiências que já tive em outras ocasiões. Saí do banheiro pensando, espero que isso seja apenas uma ocasião e não se repita. Infelizmente, isso se tornou algo frequente, com estágios cada vez mais nítidos e assustadores. Uma noite, deixei a porta do quarto aberta. Assim que apaguei a luz e deitei, os sons na cozinha começaram. Panelas, copos, pratos, louça em geral. Parecia que tudo batia durante a noite, emitindo vários sons. A princípio não eram sons naturais, como os emitidos por uma pessoa. Essa noite demorei muito para conseguir dormir. Passei a maior parte do tempo deitado na cama e tremendo de medo. No dia seguinte, quando fui à cozinha, nada estava fora do lugar. Isso foi fazendo com que eu não conseguisse dormir bem. Passei a deixar a televisão ligada durante a noite, porque assim que apagava a luz, os barulhos começavam. No início, até pensei que fosse minha imaginação, mas fui ficando cada vez mais perturbado com tudo isso. Por causa da minha educação religiosa, pensei que minha mente estivesse em conflito, e imaginei que talvez eu estivesse tendo sonhos lúcidos, ou algo assim. Na minha mente, eu apenas estava tentando encontrar uma explicação para tudo isso. Numa noite, chegando do trabalho novamente, assim que abri a porta de casa, ouvi a TV ligando sozinha. A minha televisão na época era velha e tinha uma característica própria. Assim que a ligava, ela emitia um chiado, que durava alguns minutos e então parava. Então, naquela noite, assim que abri a porta, escutei a televisão ligando sozinha, com seu chiado característico. Conforme os meses foram passando, os eventos aconteciam com mais nitidez. Parecia que, de alguma forma, talvez com minha presença, o que habitava essa casa se fortalecia. Dormir com a televisão ligada passou a ser parte do meu ritual. Eu também tentava dormir com as luzes ligadas, e ainda assim, escutava os barulhos. Às vezes, quando eu estava na cozinha, sentia uma presença muito forte. Não sei explicar exatamente, mas parecia que próximo a mim havia alguém que estava irritado com a minha presença. Era uma sensação muito estranha, e eu não me sentia bem-vindo na minha própria casa. Era como se aquela presença maligna fizesse questão de me atormentar todas as noites. Gradualmente, os barulhos à noite começaram a ficar cada vez mais agressivos. De madrugada, alguém parecia estar batendo as panelas.
Eu escutava batidas no armário e nas paredes e também portas abrindo e fechando. O barulho era tão alto que parecia que tinha alguém arrastando a geladeira pela cozinha. Além de tudo isso, comecei também a ouvir passos, como se alguém muito pesado estivesse andando pela casa. Comecei a perder a sanidade por dormir mal e angustiado todas as noites. Eu estava sempre de mau humor e morria de medo de ir até a cozinha. Nesse ponto, eu simplesmente detestava aquele lugar. Depois de tudo isso, resolvi conversar com uma de minhas vizinhas, perguntando se ela também estava ouvindo barulhos durante a noite. Ela disse que não e me perguntou se eu acho que alguém está entrando no nosso quintal, talvez um ladrão tentando invadir a casa durante a noite. Eu continuei morando na mesma casa por cerca de 6 meses e só consegui sair de lá quando comecei a dividir aluguel com outros amigos. Nas minhas últimas noites naquela casa, eu já não aguentava mais e um dia eu gritei: "Eu logo saio daqui, você pode esperar?" Mas os barulhos simplesmente continuavam. Alguém correndo para lá e para cá, com passos pesados, irritados. Nas minhas últimas noites na casa, os barulhos eram tão intensos que eu estava sempre acordado. Eu na verdade tinha até medo de dormir, imaginando o que poderia acontecer. Eu estava tão assustado, só de lembrar de tudo isso meus olhos enchem de lágrimas. Essa foi a época mais apavorante para mim. Uma coisa é certa, eu jamais vou alugar outro lugar sem fazer uma pesquisa antes. E sempre vou buscar ajuda espiritual se achar necessário.